Era uma terça-feira comum de maio, às 6h20 da manhã, quando o chão desapareceu debaixo dos meus pés. Não foi uma explosão. Não foi um acidente de carro. Não foi uma ligação de hospital com voz trêmula do outro lado da linha. Foi algo muito mais silencioso, muito mais cruel e infinitamente mais devastador do que qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado naquela manhã fria de outono em Curitiba. Eu caminhava pelo Parque Barigui com os meus 2 cães. O Faraó, um labrador retriever caramelo de 4 anos que puxava a guia com a alegria de quem nunca sofreu nada na vida. E a Iris, uma border collie de 6 anos que caminhava ao meu lado com a dignidade de quem já viu muita coisa e aprendeu a não se surpreender. Esse passeio matinal era o ritual mais sagrado que me restava. 58 anos de vida, uma empresa de engenharia civil que eu havia construído ao longo de 3 décadas, 2 filhos adultos e um luto que completava exatamente 2 anos e 3 meses naquele dia. Meu nome é Renato Vasconcelos Drummond. Fui, durante 24 anos, casado com Elaine Cristina Drummond, que faleceu em fevereiro de 2 anos antes daquela manhã, vítima de um acidente de trânsito na BR-116, a caminho de Joinville, onde ela dizia ter ido visitar uma amiga de infância. Enterrei minha esposa com a dor que só cabe dentro do peito de um homem que amou de verdade. Chorei no velório. Chorei no cemitério. Chorei durante meses, escondido no banheiro do escritório para que meus funcionários não me vissem desmoronar. E então, naquela terça-feira de maio, às 6h20 da manhã, a mulher que eu havia enterrado apareceu grávida de aproximadamente 8 meses, caminhando na minha direção, com o rosto parcialmente coberto por um capuz de moletom cinza. Eu estava olhando para o Faraó, que havia parado para farejar algo na grama molhada de orvalho, quando a percebi. O cérebro humano tem uma capacidade extraordinária de reconhecer rostos que amou, mesmo quando passa por transformações, mesmo quando foram marcados pelo tempo, mesmo quando estão encobertos por tecido e pelo casaco de uma vida diferente. O meu a reconheceu em um fragmento de segundo. Parei completamente. Ela também parou. Por uns 3 segundos ficamos apenas nos olhando, a uma distância de talvez 6 metros, com o som do lago do Barigui ao fundo e o latido distante de algum cachorro mais adiante no parque. O Faraó e a Iris sentiram que algo havia mudado e se aproximaram das minhas pernas. Elaine, ou quem quer que aquela mulher fosse, abriu a boca primeiro. A voz era idêntica, levemente rouca pela manhã, do jeito que eu conhecia há mais de 2 décadas. Ela deu um passo na minha direção, olhou para os lados com um nervosismo que eu nunca tinha visto nela antes, e disse em voz baixa, quase em um sussurro, que o vento frio de maio quase levou antes de chegar aos meus ouvidos. Por favor, não fale para ele que eu estou viva. Minha boca estava seca, meu coração havia parado de funcionar por um instante e depois reiniciado com uma força que dói, que bate nas costelas por dentro como um punho. Eu olhei para a barriga dela. Grande, arredondada, inconfundível. 8 meses, talvez 8 e meio. Eu tentei dizer alguma coisa, não saiu nada. Ela deu outro passo, olhou novamente para os lados e repetiu com mais urgência, os olhos molhados agora. Renato, por favor, eu explico tudo, mas agora não fale para ele. Juro que explico. Calculei mentalmente de forma involuntária, como a mente faz quando tenta se agarrar a qualquer coisa concreta em meio ao caos. Se Elaine estava grávida de 8 meses, essa criança havia sido concebida há 2 meses antes da data do acidente. 2 meses antes de ela ter morrido, ou melhor, 2 meses antes de ela ter desaparecido. Fiz as contas com a frieza gelada de um engenheiro que passou 30 anos resolvendo problemas, porque era o único mecanismo que eu tinha naquele momento para não cair de joelhos no chão molhado do parque. A mulher à minha frente estava viva. A mulher que eu havia enterrado estava viva, grávida, e me pedindo silêncio, e ela estava com medo de alguém. Eu finalmente encontrei minha voz. Ela saiu diferente do normal, mais baixa, mais controlada do que eu esperava de mim mesmo naquele momento. Do que você está com medo, Elaine? O nome dela saindo da minha boca foi como uma pedra caindo em água parada. Ela fechou os olhos por um segundo.
Não aqui, ela disse. Tem um café na saída do parque, perto da Avenida Cândido Hartmann, 9 horas. Eu explico tudo. Mas por favor, Renato, por favor, não fale nada antes disso. E então ela se virou e caminhou rapidamente para a outra direção, o capuz cobrindo de novo o rosto, a barriga enorme e impossível, balançando levemente com cada passo. Fiquei parado no meio do caminho do parque por quanto tempo eu não sei. O faraó veio lamber minha mão. A Iris ficou sentada ao meu lado, me olhando com aqueles olhos inteligentes de Border Collie que parecem entender mais do que qualquer humano admite. Eram 6h23 da manhã. Minha esposa havia morrido há 2 anos e 3 meses. Minha esposa estava viva. Minha esposa estava grávida. E ela tinha medo de alguém que não era eu. Naquele momento, enquanto o parque continuava vivo ao meu redor, crianças começando a aparecer com suas bicicletas, um senhor mais velho passando com um Nordic Walking, uma professora de yoga montando seu tapete perto do lago, eu tomei a primeira decisão que definiria tudo o que viria depois. Não liguei para ninguém. Não liguei para meus filhos. Não liguei para meu irmão Cássio, que era a pessoa mais próxima que eu tinha. Não liguei para a polícia. Não entrei em pânico. Peguei as guias dos cães com firmeza, virei para a saída do parque e comecei a caminhar em direção ao meu carro com passos medidos e regulares, como se nada extraordinário houvesse acabado de acontecer. Porque eu já sabia, com a intuição de quem construiu uma empresa do zero, de quem sobreviveu a crises econômicas, de quem aprendeu que as maiores revelações exigem cabeça fria. Eu já sabia que o que estava por vir seria muito maior do que aquele encontro de 3 minutos no parque, e eu precisava estar pronto. Antes de continuar essa história, deixe seu like agora se você quer ver essa pessoa receber o que merece. Me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Estou curioso para saber quem está acompanhando a valentia de Omar neste momento. Agora sim, vamos continuar. Mas o que eu ainda não sabia, enquanto dirigia de volta para casa naquela manhã, com as mãos firmes no volante e o pensamento disparado, era que aquele encontro de 3 minutos no Parque Barigui era apenas a ponta de um iceberg que eu levaria meses para mapear completamente. E que no centro desse iceberg havia uma traição que não envolvia só minha esposa, envolvia meu próprio filho. Para entender o tamanho do que aconteceu, você precisa entender o que eu havia construído. Eu nasci em Ponta Grossa, no interior do Paraná, em 1966, filho de um professor de matemática e uma costureira. Não tínhamos muito, mas tínhamos o suficiente, e meu pai repetia todas as noites na mesa do jantar uma frase que ficou gravada na minha estrutura como cimento armado. Renato, o único patrimônio que ninguém pode te roubar é o que você aprendeu. Anos mais tarde eu entenderia que ele estava errado em uma parte. Patrimônio bem construído também é muito difícil de roubar, se você for cuidadoso. Me formei em Engenharia Civil pela UFPR em 1989, e nos 4 anos seguintes trabalhei como funcionário de uma construtora médio porte em Curitiba, ganhando o suficiente para pagar o aluguel de um apartamento de 1 quarto no Portão e guardar uma pequena reserva todo mês com uma disciplina quase religiosa. Em 1993, com R$36 mil na poupança, dinheiro que representava 3 anos de economia agressiva, abri a Drummond Engenharia e Construções. Os primeiros 2 anos foram duros. Fiz obras pequenas, reformas residenciais, acompanhamento de projetos para escritórios maiores. Dormia pouco, trabalhava nos fins de semana e aprendi cada ângulo do mercado de construção civil paranaense com a atenção de quem sabe que não há segunda chance para quem começa com capital limitado. Em 1996, conheci Elaine. Ela tinha 28 anos e trabalhava como assistente administrativa em uma empresa de materiais de construção que era uma das minhas fornecedoras. Era bonita da forma que me agradava, sem afetação, com um sorriso direto e um modo de falar que nunca rodeava o assunto. Nos casamos em 1998, no Salão Nobre do Clube Curitibano, com 120 convidados, e nos instalamos em um apartamento de 3 quartos na Rua Bispo Dom José, no Bigorrilho.
Nossos filhos nasceram em sequência, Tiago em 1999 e Luísa em 2002. Ao longo dos anos 2000 e 2010, a Drummond Engenharia cresceu de forma consistente. Participamos de licitações municipais e estaduais. Ganhamos contratos de construção de condomínios residenciais na região de São José dos Pinhais e Pinhais, e em 2008 fechamos nosso primeiro contrato de grande porte, a construção de um complexo logístico de 8.000 metros quadrados para uma empresa de distribuição na cidade industrial de Curitiba, no valor de R$ 4.300.000. Naquele mesmo ano, constituí uma holding familiar, a Vasconcelos Drummond Participações Limitada. Com orientação do meu contador de longa data, o Dr. Osmar Figueiredo, e de um advogado tributarista de Curitiba chamado Dr. Hamilton Rezende. Era uma estrutura simples, mas eficiente. A holding era detentora de participações na operacional Drummond Engenharia, proprietária de 2 imóveis comerciais no bairro Água Verde e beneficiária de apólices de seguro de vida cruzadas entre os sócios. A Elaine detinha 20% das cotas da holding transferidas a ela, como parte do planejamento patrimonial do nosso casamento, que havia sido celebrado sob o regime de comunhão parcial de bens. Em 2014, adquirimos a casa na rua Mateus Leme, no Santa Felicidade. Uma construção de 600 metros quadrados de terreno, casa principal com 320 metros de área construída, piscina coberta, salão de festas e uma área de jardim que Elaine cuidava com um carinho que eu sempre admirei. Paguei R$ 1.800.000 à vista, transferindo recursos diretamente da holding. A vida, vista de fora, era perfeita. Tiago havia se formado em administração de empresas pela PUC-PR em 2021 e entrado na empresa como diretor comercial, um cargo que eu havia criado especialmente para ele, com salário de R$ 15.000 mensais e uma participação de 5% na operacional. Luísa havia seguido medicina, estava cursando residência em pediatria em Florianópolis e vinha nos visitar a cada 2 meses. Elaine havia saído do mercado de trabalho formal quando Tiago nasceu e, desde então, se dedicava à administração da casa, a atividades voluntárias em uma associação beneficente do bairro Bacaxere e a uma pequena horta orgânica que ela mantinha no fundo do jardim. Era uma vida tranquila, era a vida que eu havia construído. Os primeiros sinais, hoje eu consigo identificar com a clareza cruel de quem olha para o passado sabendo o que encontrará. Mas na época, eu os ignorei com a eficiência de alguém que não quer enxergar o que não suporta ver. O primeiro sinal foi em 2019. Elaine começou a sair com uma frequência diferente, sempre com explicações razoáveis. Encontro com a turma da associação, consulta médica, compras, visita à mãe que morava no Cajuru. Eu nunca questionei. Nunca havia tido motivo para questionar. O segundo sinal foi o celular. Ela havia sempre sido discreta com o telefone. Não era o tipo de pessoa que ficava com o aparelho na mão o tempo todo, mas em algum momento de 2020, o comportamento mudou. O celular passou a nunca sair do bolso, a tela sempre virada para baixo quando estava sobre a mesa, a conversa interrompida quando eu entrava no cômodo. Eu notei, e não fiz nada, porque naquela época eu estava focado em sobreviver à crise que a pandemia impôs ao setor de construção civil. Contratos paralisados, fornecedores sem entrega, funcionários em layoff provisório, banco exigindo renegociação de linha de crédito. Eram 14, 16 horas de trabalho por dia e quando chegava em casa eu tinha energia suficiente apenas para o jantar e a cama. O terceiro sinal, e esse foi o mais doloroso de reconhecer depois, foi a mudança em Tiago. Meu filho sempre teve uma relação comigo de admiração e proximidade. Desde pequeno, era ele quem ficava ao meu lado quando eu trabalhava no escritório em casa aos fins de semana, fazendo perguntas sobre os projetos, aprendendo a ler planta baixa antes dos 10 anos. Quando entrou na empresa, trabalhamos lado a lado com a naturalidade de uma continuidade. Mas em algum momento de 2021, eu não saberia precisar exatamente quando, Tiago começou a criar uma distância sutil.
reuniões em que ele chegava alguns minutos depois de mim e saía alguns antes. Almoços que deixaram de ser frequentes, uma formalidade nova e estranha nas conversas sobre a empresa. Eu atribuía ao crescimento, ao fato de ele estar assumindo mais responsabilidades, à geração dele, que tinha um estilo de relacionamento diferente. Eu estava errado. O que Tiago estava fazendo, descobriria mais tarde com documentos e registros, era construir uma teia paralela há mais de um ano, em cumplicidade direta com sua própria mãe. O acidente aconteceu em uma sexta-feira, dia 7 de fevereiro, 2 anos e 3 meses antes daquela manhã no parque. Elaine havia me dito na quarta-feira anterior que iria a Joinville no final de semana. Uma amiga de infância, a Vera, havia perdido o marido recentemente e precisava de companhia. Era uma história plausível. Vera existia. Eu a havia conhecido brevemente em uma reunião de formatura de colégio de Elaine, anos antes. Na sexta à tarde, recebi a ligação da Polícia Rodoviária Federal. Um Hyundai Creta prata, o carro registrado no nome de Elaine, havia saído da pista na BR-116, próximo ao município de Campo do Tenente, tombado na ribanceira lateral e pegado fogo. O corpo encontrado no interior do veículo estava em estado avançado de carbonização. A identificação havia sido feita por exclusão. O carro era dela. A bolsa com documentos havia sido encontrada parcialmente preservada a alguns metros do veículo, e não havia outros ocupantes. O IML de Curitiba concluiu o laudo em 3 semanas. Causas do acidente: perda de controle do veículo, possivelmente por distração ou fadiga. Não havia sinais de colisão com outro carro. Não havia câmeras no trecho. Eu identifiquei o corpo. Ou melhor, identifiquei o que me disseram ser o corpo. Era impossível reconhecer qualquer traço humano naquilo que estava sobre a mesa de aço do IML. Assinei os papéis com a mão trêmula e saí. O velório foi fechado, por decisão minha, dadas as condições do corpo. Sepultamos no cemitério municipal São Francisco de Paula, no dia 12 de fevereiro. Tiago ficou ao meu lado durante todo o processo, firme, presente, cuidando dos detalhes, ligando para as pessoas, organizando o que precisava ser organizado. Eu me apoiei nele de um jeito que hoje me enche de uma vergonha que não é minha, mas que ainda assim dói. Luísa veio de Florianópolis e ficou 2 semanas. Chorou muito. Perguntou sobre o seguro de vida, sobre o inventário, sobre as cotas da holding, não de um jeito calculista. Ela sempre foi mais direta do que Tiago, mas com o coração aberto. Eu disse que não era hora para isso. Ela concordou. Nos meses que se seguiram, Tiago assumiu uma posição cada vez mais central na empresa. Era natural. Eu estava enlutado, desconcentrado, com dificuldade de manter o foco em reuniões longas. Ele conduzia os contratos, as negociações com clientes, as relações com fornecedores. Eu assinava o que precisava ser assinado, aprovava o que ele me apresentava e confiava. Era exatamente o que eles queriam. Tudo começou a mudar 3 meses antes daquele encontro no parque. Em fevereiro, Dr. Osmar Figueiredo, meu contador de quase 20 anos, me ligou pedindo uma reunião presencial urgente. Osmar tinha 71 anos, era metódico ao extremo, usava pasta de couro marrom desgastada e nunca, em toda a nossa relação profissional, havia pedido uma reunião urgente. O máximo de urgência que ele demonstrava era chegar 5 minutos antes do horário marcado. Nos encontramos em seu escritório na rua Marechal Hermes, no Centro Cívico, numa tarde de fevereiro com chuva fina. Ele colocou uma pasta sobre a mesa e empurrou na minha direção antes mesmo de se sentar direito. Renato, eu preciso que você olhe isso com calma, ele disse. E preciso que você saiba que eu só vi isso porque estou preparando o balanço anual da holding e alguns números não fechavam da forma que eu esperava. Abri a pasta. Eram extratos bancários da conta corrente da Vasconcelos Drummond Participações, comparados com os registros contábeis que Tiago havia me entregado nos relatórios mensais da diretoria comercial. A diferença era de R$940 mil. Não eram movimentações isoladas. Eram 16 transferências ao longo de 18 meses,
valores entre 38 mil e 120 mil reais cada, todas para uma mesma conta bancária, a conta de uma pessoa jurídica chamada TRD Consultoria e Assessoria Lítida, CNPJ registrado no estado do Paraná com endereço em Curitiba. Você conhece essa empresa? Osmar me perguntou. Eu não conhecia, mas o nome dele estava registrado como sócio administrador nos documentos que Osmar havia puxado na Junta Comercial do Paraná. Tiago Renato Drummond, TRD, as iniciais do meu filho. Fiquei olhando para aquela folha durante um tempo que eu não sei medir. Osmar ficou em silêncio, com o respeito de quem entende que há momentos em que qualquer palavra é intromissão. Depois de um tempo, eu disse: Osmar, você já falou com alguém sobre isso? Ninguém, ele respondeu imediatamente. Você é o primeiro, e assim vai continuar até você me dizer o contrário. Eu fechei a pasta, coloquei debaixo do braço e disse: vou precisar de um contador forense, alguém que não tenha nenhuma relação com minha empresa, com meu escritório, com qualquer pessoa que Tiago conheça. Eu já tenho um nome, Osmar disse, e eu soube ali que ele havia chegado à reunião já sabendo que isso seria necessário. O nome era a doutora Cristina Mansur, especialista em perícia contábil e auditoria forense, com escritório em Londrina e reputação nas varas empresariais do Paraná. Ela não conhecia minha empresa, não conhecia Tiago, não tinha nenhuma conexão com Curitiba além de clientes eventuais. Naquela mesma noite, sentado no escritório de casa com as portas fechadas e os cães aos meus pés, liguei para o Dr. Hamilton Rezende, meu advogado tributarista de confiança, e pedi uma reunião para o dia seguinte. Mas antes de dormir naquela noite, sentei no escritório no escuro por mais uma hora, apenas pensando. 940 mil reais, desviados pela empresa que Tiago havia criado às minhas costas. Elaine com 20% das cotas da holding, cotas que, com a morte dela, haviam sido objeto de um inventário que Tiago havia conduzido praticamente sozinho, com um advogado que ele mesmo havia contratado, e que havia resultado em uma divisão das cotas entre ele e Luísa, 10% cada. E agora, Elaine aparentemente viva. A equação estava começando a tomar forma, e o que ela me mostrava era feia demais para contemplar de uma vez. Contratei o Dr. Fábio Crestana 3 dias depois da reunião com Osmar. Fábio Crestana era advogado especializado em direito empresarial e sucessório, com 22 anos de experiência, ex-procurador do Estado do Paraná por 8 anos e que havia se tornado um dos nomes mais respeitados nas varas cíveis de Curitiba para casos de fraude societária e familiar. Osmar o conhecia de um caso anterior. Fui ao escritório dele num sábado à tarde, sem secretária, sem assistente, só nós dois. Contei tudo, o encontro com Osmar, os extratos, a TRD Consultoria, o inventário de Elaine. E então, hesitando por um momento que durou mais do que deveria, contei sobre o parque. Sobre Elaine viva. Fábio Crestana tem o tipo de rosto que não muda de expressão facilmente. É um treinamento de décadas de audiências, de sentar do lado oposto de pessoas que mentem com fluência. Mas quando eu falei sobre o parque, ele ergueu os olhos da caderneta onde estava tomando notas e ficou me olhando por alguns segundos sem escrever nada. Você tem certeza absoluta? Ele perguntou. Eu fui casado com ela por 21 anos, eu disse. Era ela. Ele assentiu uma vez, devagar, e voltou a escrever. Isso muda tudo, ele disse. Se Elaine está viva, o inventário foi conduzido com base em uma morte fraudulenta. Isso é crime. Isso é estelionato, fraude processual e, dependendo do envolvimento de terceiros, formação de quadrilha. E o seguro de vida, eu o interrompi porque havia me lembrado. O seguro de vida de Elaine. Uma apólice de R$1.200.000, com a Drummond de Engenharia como beneficiária, que havia sido paga pela seguradora 6 semanas após o acidente. Quem assinou o recibo do seguro? Fábio perguntou. A empresa, eu disse. A conta da holding. Tiago coordenou o processo porque eu não tinha condições de lidar com isso na época. Fábio colocou a caneta sobre a mesa. Renato, eu preciso que você entenda o tamanho do que está me dizendo. Ele disse com voz calma e direta.
Se Elaine está viva, e se ela e Tiago simularam a morte dela para receber o seguro e acelerar o inventário, nós estamos falando de uma fraude estruturada que pode envolver falsificação de documentos, suborno, cumplicidade de terceiros no acidente e talvez até envolvimento de alguém no IML ou na perícia policial. Isso não é uma disputa familiar. Isso é um crime organizado no âmbito doméstico. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Mas antes de qualquer movimento, ele continuou, eu preciso que você faça uma coisa. Você encontrou Elaine no parque e ela pediu silêncio. Você disse que ela marcou um encontro no café para as 9 horas. Você foi? Eu havia ido. Às 9 horas daquela terça-feira de maio, entrei no café próximo ao parque. Elaine já estava lá em uma mesa no fundo, de costas para a janela. Havia pedido um copo de água e estava com as mãos sobre a mesa, dedos entrelaçados como uma estudante esperando a prova. Sentei na cadeira à sua frente. Ficamos nos olhando. Ela estava mais velha, não de forma dramática. 2 anos não fazem isso. Mas havia algo nos olhos que havia mudado. Uma exaustão, um peso. Eu sei que você tem perguntas, ela começou. Eu tenho uma só, eu disse. Por quê? Ela respirou fundo. Porque eu tinha medo, Renato. De mim? Não, nunca de você. Então de quem? Ela olhou para a janela e depois voltou para mim. Da situação, do que eu havia feito. Eu comecei um relacionamento 2 anos antes do acidente. Um homem que eu havia conhecido na associação. Eu queria terminar com você de uma forma que não destruísse tudo. A empresa, os meninos, a casa. Achei que se eu desaparecessem, ficaria mais fácil. Para todo mundo. Para você, eu disse. Ela não respondeu. E o seguro? Eu perguntei. Uma sombra cruzou o rosto dela. Isso foi Tiago, ela disse em voz muito baixa. O que você quer dizer com foi Tiago? Tiago sabia que eu queria ir embora. Ele propôs o plano. Arranjou o carro destruído, arranjou o corpo. Ela hesitou. De uma pessoa que havia morrido em um acidente real sem família. Ele conhecia alguém no IML. Tudo foi armado por ele. Sentiu o estômago encolher. E você aceitou? Eu estava com medo, ela disse. E eu não sabia da parte do seguro. Juro que não sabia. Quando eu soube, já estava longe. Já estava em outro estado. Quando ele me contou o que havia feito, eu entrei em pânico. Tentei ir embora de vez, sumir completamente. Mas aí, ela baixou o olhar para a barriga. Fiquei grávida, ela disse simplesmente. Do homem da associação? Sim. E ele sabe que você está aqui? Não. Ele foi embora quando soube da gravidez. Não era o tipo de homem que eu pensava que era. Eu olhei para ela por um longo momento. Elaine, eu disse, o que você quer de mim? Quero que você saiba a verdade, ela disse. E quero que você saiba que Tiago foi o motor de tudo isso. Eu errei muito, mas ele transformou meu erro em um crime. E ele está continuando, Renato. Ele está usando a empresa. Está desviando dinheiro. Eu tenho documentos. Tenho mensagens que ele me mandou, onde ele explica o plano todo, onde ele diz o que fez com o corpo, onde ele menciona o nome do contato no IML. Guardo isso há 2 anos com medo de usar, com medo de me expor. Mas agora, eu preciso que alguém saiba. Fiz uma pausa de 3 segundos. Por que eu? Por que não a polícia? Porque se eu for direto à polícia, Tiago vai saber que fui eu antes mesmo de eles chegarem nele. Ele tem contatos. E por que? Ela ergueu os olhos. Você sempre foi o homem mais justo que eu conheci. Mesmo depois de tudo. Eu me levantei da cadeira. Eu vou precisar desses documentos, eu disse. E vou precisar de tempo. Quando? 1 semana. Não fale com ninguém. Não vá a lugar nenhum que Tiago conheça. E não entre em contato comigo pelo celular comum. Compre um chip novo e me mande o número por escrito, num papel, num correio que eu vou te indicar. Ela assentiu. Saí do café sem olhar para trás. Na semana seguinte, doutora. Cristina Mansur chegou a Curitiba com sua equipe de 2 auditores e passou 4 dias trabalhando em silêncio absoluto.
em um escritório temporário que eu havia alugado em nome de uma empresa de fachada que Dr. Hamilton havia constituído para esse fim, a Parque Barigui Assessoria e Gestão Litieda, sem nenhuma conexão com meu nome ou com a Drummond Engenharia. O relatório de Cristina, entregue ao final da quarta semana, tinha 83 páginas. O desvio total não era de R$940 mil, era de R$2.316.800. A diferença estava em camadas mais profundas da contabilidade que Osmar não havia mapeado inicialmente. Notas fiscais frias, emitidas por fornecedores fantasmas vinculados à TRD Consultoria, contratos de consultoria técnica assinados por Tiago sem minha ciência, e 3 transferências internacionais disfarçadas como pagamentos a fornecedores estrangeiros de equipamentos de construção, totalizando R$470 mil enviados para uma conta em Portugal. Tiago havia criado um esquema de sangria lenta e metódica, construído ao longo de 26 meses, usando o luto do pai como cobertura. E havia mais. Entre os documentos que Elaine me enviou pelo método combinado, impressos em papel, entregues via correio em uma caixa de papelão para o endereço da nova empresa, estavam 17 capturas de tela de conversas de WhatsApp entre ela e Tiago, datadas entre março e setembro do ano anterior ao falso acidente. Em uma dessas conversas, Tiago escrevia com a frieza de quem discute uma questão logística. Mãe, o Ezequiel conseguiu o corpo. Está resolvido. O carro vai pegar fogo no quilômetro 89. Você precisa estar na rodoviária de Curitiba até às 14h com a mochila que combinamos. Não leva mais nada. O celular vai junto no carro. Em outra, 3 dias antes. O seguro vai cair na conta da holding. Eu cuido do resto. Você some, fica lá em Goiânia com o dinheiro que separei. Quando tudo assentar, eu te mando mais. O velho não vai suspeitar de nada. O velho. Eu era o velho. 30 anos construindo tudo. 21 de casamento. Uma empresa que havia passado por 5 crises econômicas e sobrevivido a todas. Uma vida inteira de trabalho honesto. E meu filho chamava tudo isso de o velho não vai suspeitar de nada. Fechei o relatório da doutora Cristina, coloquei sobre a mesa do escritório alugado e fiquei em silêncio por um tempo que não sei medir. Então abri o caderno que havia comprado especificamente para esse propósito, de capa preta, sem nome, que ficava trancado numa gaveta que só eu tinha chave, e comecei a escrever. Não os meus sentimentos, o plano. Dr. Fábio Crestana tinha uma sala de reuniões com uma mesa longa de madeira escura e janelas que davam para a rua Marechal Deodoro, no centro de Curitiba. Foi nessa sala, em uma tarde de março, que montamos o que ele chamou de a arquitetura da resposta. Estávamos eu, Fábio, Osmar, doutora Cristina Mansur, conectada por videoconferência de Londrina, e um quinto participante que Fábio havia chamado de propósito, o Dr. René Bustamante, investigador privado com 28 anos de experiência, ex-delegado da Polícia Civil do Paraná, especializado em casos de fraude documental e desaparecimentos simulados. Bustamante era um homem de 62 anos, mais baixo do que eu esperava, com cabelo grisalho cortado rente e uma forma de ouvir que me lembrava de um sonógrafo em modo de escuta, completamente imóvel, absolutamente atento. Fábio abriu a reunião com a síntese do que tínhamos. Um desvio documentado de R$2.316.800 da holding familiar, realizado através de empresa interposta, registrada em nome de Tiago Drummond. 17 registros de comunicação, capturas de tela autenticadas, documentando o planejamento do falso acidente e da fraude ao seguro. O pagamento fraudulento do seguro de vida no valor de R$1.200.000, recebido pela holding e gerenciado por Tiago após a morte simulada de Elaine. A existência provada de Elaine Drummond, legalmente morta, mas viva, grávida e disposta a prestar depoimento. A possível cumplicidade de pelo menos um funcionário do IML de Curitiba, referenciado nas mensagens como Ezequiel, na adulteração do laudo cadavérico. Fábio olhou para cada um de nós e disse:
A pergunta central não é se temos material para processar. Temos mais do que suficiente para 3 processos criminais distintos. A pergunta é, em qual ordem fazemos os movimentos e como garantimos que nenhum deles escape antes que o cerco se feche? Bustamante falou pela primeira vez. O rapaz, Tiago, ainda acredita que o pai não sabe de nada? Sim, eu disse. Continuei minha rotina normal. Ele me apresentou relatórios na semana passada, eu aprovei, tomamos café juntos na sexta. Bem, Bustamante disse, isso é a nossa maior vantagem. Enquanto ele acreditar que está no controle, ele não move os ativos. Se ele suspeitar, vai começar a transferir o que pode antes de qualquer bloqueio judicial. Quanto tempo precisamos? Eu perguntei. 3 semanas, Fábio respondeu. Vou precisar preparar 3 peças processuais simultâneas, tutela de urgência para bloqueio das contas da TRD Consultoria e das contas pessoais de Tiago, petição de abertura de inquérito junto ao Ministério Público do Paraná pela fraude ao seguro e a morte simulada e uma ação de anulação do inventário, dado que foi conduzido com base em informação falsa. E Elaine? Perguntou Osmar. Elaine precisa de um advogado próprio, Fábio disse. Ela é testemunha fundamental, mas ela também é réu em potencial. A questão é quão cooperativa ela vai ser com o MP. Ela quer falar, eu disse. Isso não basta, Fábio respondeu. Ela precisa de um acordo formal de colaboração premiada. Vou indicar um colega para ela, alguém em quem eu confio, mas que não seja do meu escritório, para evitar conflito de interesses. Bustamante olhou para mim. E você, Renato? Enquanto isso tudo caminha, você vai continuar na empresa? Vou continuar normalmente, eu disse. Vou ao escritório todo dia, participo das reuniões, assino o que Tiago me apresentar, desde que você me diga quais documentos posso assinar com segurança, Fábio. Nada que altere a estrutura societária, Fábio respondeu imediatamente. Nada que movimente recursos da holding para fora. Para tudo mais, você pode ser o pai orgulhoso da prole, que está conduzindo a empresa com excelência. Houve um momento de silêncio na mesa. Uma coisa, eu disse, quando tudo isso vier à tona, eu preciso que minha filha Luísa saiba antes do movimento público. Ela estava em Florianópolis durante tudo. Não tenho razão para acreditar que ela estivesse envolvida. Concordo, Fábio disse. Vamos preservá-la ao máximo. Mas ela vai precisar saber na hora certa. Não antes, para não arriscar que ela diga algo para o irmão. Assentimos. Bustamante se levantou e estendeu a mão. Vou precisar de uma semana para localizar o Ezequiel do IML. E vou instalar monitoramento na TRD Consultoria. Endereço e movimentações financeiras. Nada invasivo. Tudo dentro da lei. Apertei sua mão. Uma última coisa, Bustamante disse antes de sair. O homem que estava com sua esposa, o pai da criança que ela está esperando. Você quer que eu o localize também? Pensei por um momento. Não, eu disse. Ele é irrelevante para o processo. Se Elaine quiser lidar com isso depois, é problema dela. Bustamante assentiu com uma aprovação que não era de sentimento, era de estratégia. Certo, ele disse. Trabalho limpo, então. As 3 semanas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Não porque eu estava com raiva. A raiva, curiosamente, havia se transformado em algo mais frio e mais preciso, como uma ferramenta afiada que você segura com cuidado para não se cortar. Mas porque todos os dias eu ia ao escritório da Drummond Engenharia, sentava na minha sala e via meu filho circular pelos corredores com a naturalidade de quem se acredita no controle de uma situação que, na verdade, estava se fechando sobre ele como uma gaiola. Tiago tinha 24 anos. Era alto como eu, com o cabelo mais escuro e os olhos da mãe. Havia crescido ao meu lado, havia aprendido comigo, havia me chamado de pai toda a vida. Cada vez que ele entrava na minha sala para uma atualização sobre algum contrato, eu ouvia a voz dele, via o sorriso dele, e por baixo de tudo havia uma dor que eu não vou conseguir descrever com palavras. A dor de perder o filho que você imaginou ter, ao mesmo tempo em que descobre o filho que ele realmente escolheu ser. Mas eu mantive o rosto neutro e a voz firme, porque o que estava por vir exigia exatamente isso.
O plano de Fábio Crestana era cirúrgico na sua simplicidade e devastador na sua abrangência. Na terceira semana de abril, 6 semanas após a reunião de estratégia, Fábio me ligou às 7 da manhã, com a voz de quem dormiu bem porque tinha a certeza de estar pronto. Tudo está protocolado, ele disse. A tutela de urgência foi distribuída ontem à tarde para a 3ª Vara Cível de Curitiba. O juiz tem até 48 horas para decidir. A petição ao MP foi entregue em mãos ao promotor titular do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Paraná, o Dr. Marcelo Avelar, que já recebeu o pacote de evidências completo. E o pedido de anulação do inventário está sendo distribuído hoje. E Elaine? Eu perguntei. Elaine formalizou ontem o acordo de colaboração com a assistência do Dr. Paulo Melgaço, que é do meu círculo de confiança. Ela vai prestar depoimento na próxima semana. O depoimento vai incluir o nome do contato no IML, que Bustamante já identificou, um auxiliar de necropsia chamado Ezequiel Dantas, que recebeu R$35 mil em espécie para auxiliar na substituição do cadáver e na adulteração do laudo. Respira fundo. Renato, Fábio disse. Hoje é quarta-feira. Se o juiz deferir a tutela, o bloqueio das contas cai na sexta. Eu recomendo que você esteja no escritório na sexta de manhã, na hora normal. Vou estar, eu disse. E recomendo que você não diga nada a Tiago antes que o bloqueio caia. Nenhuma insinuação, nenhum olhar diferente. Pode confiar, eu disse. Na sexta-feira, às 10h42 da manhã, recebi uma mensagem de Fábio com 2 palavras. Deferido confirmado. Estava em reunião com 2 engenheiros de campo quando a mensagem chegou. Terminei a reunião, agradeci aos engenheiros e fui ao banheiro do corredor. Fiquei em frente ao espelho por 30 segundos. Depois voltei para o corredor e caminhei até a sala de Tiago. Bati na porta e entrei. Ele estava ao telefone, levantou um dedo pedindo 1 minuto. Terminei de entrar e fechei a porta atrás de mim. Tiago terminou a ligação e me olhou com um sorriso natural. Pai, o que foi? Só queria te avisar, eu disse, com a voz mais tranquila que já usei na vida, que o Dr. Fábio Crestana vai entrar em contato com o RH hoje para uma questão documental. Queria que você soubesse. Ele assentiu sem preocupação. Claro, qualquer coisa que precisar. Obrigado, Tiago. Saí da sala e voltei para a minha. Às 10h56, o telefone de Tiago começou a tocar. Eu sabia porque ouço muito bem pelos corredores quando as portas estão fechadas. Às 11h02, a porta da sala dele se abriu com uma velocidade diferente do habitual. Eu estava sentado na minha mesa olhando para a tela do computador quando ele entrou. Pai, eu preciso falar com você. O rosto dele havia mudado, a compostura havia saído, havia um brilho nos olhos que não era alegria. Sente-se, eu disse sem levantar os olhos da tela. Pai, eu recebi uma ligação do banco. Disseram que a conta da TRD está bloqueada por decisão judicial. Eu não entendo o que... Sente-se, Tiago, eu repeti, agora levantando os olhos para ele. Algo no meu tom o fez parar no meio da frase. Ele se sentou. Fiquei olhando para ele por 5 segundos sem dizer nada, só olhando, deixando o silêncio fazer o trabalho que as palavras não precisavam fazer. Então coloquei sobre a mesa de frente para ele uma única folha, uma cópia do resumo executivo do relatório da doutora Cristina Mansur, com os valores em negrito, R$ 2.316.800. Tiago olhou para a folha, depois olhou para mim, e eu vi exatamente o momento em que ele entendeu que o jogo tinha terminado. Como você, ele começou. Tiago, eu o interrompi. O Dr. Fábio Crestana vai estar aqui às 14h com os documentos formais. Eu recomendo que você ligue agora para um advogado, não para o advogado da empresa, para um advogado seu, pessoal, que trabalhe para você. Ele abriu a boca. Não, eu disse. Agora não. Agora você sai da minha sala, liga para um advogado e espera até às 2h. Ele se levantou. Estava pálido. As mãos que havia colocado sobre a mesa tremiam levemente. Na porta, ele se virou. Pai, às 2h, Tiago. Ele saiu.
A reunião das 2 horas foi conduzida com a precisão de um procedimento cirúrgico. Fábio Crestana chegou acompanhado de 2 assistentes, com 3 pastas de documentos. O advogado que Tiago havia chamado às pressas, um rapaz de uns 35 anos, aparentemente contratado por telefone naquela manhã, sentou ao lado do meu filho, com o rosto tenso de quem está tentando processar uma situação que está à sua frente pela primeira vez. Fábio apresentou o quadro completo: o bloqueio judicial das contas da TRD Consultoria no valor de R$ 2.316.000. O inquérito aberto pelo MPPR por estelionato qualificado, fraude ao seguro e adulteração de documento público, e a notificação formal de que a Vasconcelos Drummond Participações ajuizara ação de ressarcimento contra Tiago Drummond, na qualidade de ex-diretor comercial. O advogado de Tiago pediu prazo para analisar. Fábio disse que o prazo estava nos documentos processuais e que toda a comunicação deveria ser feita pelo canal formal. Tiago não disse uma palavra durante toda a reunião. Quando os documentos foram entregues e os advogados começaram a se levantar, ele finalmente falou: "Quem te contou?" Eu o olhei. "Você foi descuidado", eu disse simplesmente. Não era a resposta que ele esperava, mas era a única que eu estava disposto a dar naquele momento. O contra-ataque veio 3 dias depois. Era esperado. Fábio havia me preparado para isso com a antecipação de quem conhece o manual dos réus que se sentem encurralados. O advogado de Tiago entrou com uma petição alegando que os documentos contábeis haviam sido obtidos de forma irregular, que Tiago havia agido sob orientação da diretoria, isto é, supostamente sob minha própria orientação, e que a ação de ressarcimento constituía perseguição a um empregado que havia sido desligado sem justa causa. Essa última parte me fez erguer uma sobrancelha quando Fábio me descreveu a peça. Tiago não havia sido desligado. Ele havia simplesmente deixado de aparecer no escritório após a reunião das 2 horas, o que Fábio havia documentado como abandono de cargo. A segunda jogada foi mais interessante. O advogado de Tiago peticionou ao mesmo juízo, pedindo que eu fosse ouvido como testemunha sobre irregularidades contábeis anteriores à gestão de Tiago Drummond, numa tentativa transparente de criar uma narrativa de que havia um padrão de problemas na holding, dos quais eu era o responsável original. Fábio rebateu cada ponto em 48 horas. A resposta estava documentada, cirúrgica, e incluía os extratos completos comparados com a cronologia das contratações de Tiago, demonstrando que as irregularidades haviam começado exatamente no primeiro mês em que ele assumiu a diretoria comercial. Não antes. A terceira jogada foi pessoal. Tiago foi até a casa da Luísa em Florianópolis. Eu soube porque Luísa me ligou naquela mesma noite, às 11 da noite, com uma voz que misturava confusão e angústia. "Pai, o Tiago esteve aqui. Ele disse que você está destruindo a família, que você está processando ele por ciúme, porque ele estava crescendo na empresa, que tem coisas que eu não sei sobre o passado de vocês. O que está acontecendo?" Respirei fundo. "Luísa", eu disse, "você precisa vir a Curitiba este fim de semana. Tem coisas que você precisa saber e eu preciso te contar pessoalmente." Silêncio por alguns segundos. "É sobre a mamãe?" ela perguntou. Minha filha, com seus 22 anos de medicina e sua inteligência clínica, havia sentido alguma coisa. "Sim", eu disse, entre outras coisas. Luísa chegou no sábado de manhã. Sentamos na sala de jantar da casa da rua Mateus Leme. A mesma casa onde ela havia crescido, onde Elaine havia cuidado da horta, onde nós 4 havíamos jantado juntos por mais de 20 anos, e eu contei tudo. Levei 2 horas. Luísa ouviu sem me interromper. Tinha o hábito de cruzar os braços quando processava informações difíceis e durante toda a conversa ficou assim, com os braços cruzados, os olhos fixos em algum ponto da mesa, raramente em mim. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo tempo. "A mamãe está grávida", ela repetiu, como se estivesse catalogando as informações uma a uma. "Sim,
E o Tiago planejou o desaparecimento dela. Sim. Para pegar o seguro e o inventário. Sim. E ele levou 2 anos desviando dinheiro da empresa. Sim. E você soube de tudo há 2 meses e não me disse nada. Eu precisava proteger a investigação e precisava ter certeza de que você não estava envolvida. Ela levantou os olhos para mim nesse ponto. Havia uma dureza neles que eu reconheci. Era a dureza de alguém que foi protegida quando não queria ser. Pai, eu nunca faria isso. Eu sei, eu disse, mas precisava ter certeza. Ela descruzou os braços, colocou as mãos sobre a mesa e disse: O que você precisa de mim? Senti algo no peito que eu não tinha sentido em muito tempo. Nada, eu disse. Só que você saiba a verdade antes que ela venha a público. Quando vai ser público? Na próxima semana. Há uma audiência no dia 15, no juízo criminal. O MP vai apresentar as primeiras evidências formalmente. Ela assentiu. Eu vou estar aqui, ela disse. Bustamante encontrou Ezequiel Dantas 3 semanas após o início do monitoramento. O auxiliar de necropsia havia pedido demissão do IML de Curitiba 6 meses após o falso acidente de Elaine e se mudado para Maringá, onde trabalhava em uma clínica particular de análises clínicas. Vivia em um apartamento alugado, possuía um carro relativamente novo e havia feito 2 viagens internacionais no ano anterior, o que não era exatamente coerente com o salário de um auxiliar de necropsia de serviço público. Bustamante apresentou o dossiê completo ao promotor Avelar, que imediatamente solicitou ao juízo a expedição de mandado de busca e apreensão na residência de Ezequiel Dantas, em Maringá. O mandado foi cumprido numa quarta-feira de manhã. Na residência de Ezequiel, os investigadores encontraram R$ 23.000 em espécie dentro de uma caixa de sapatos no armário do quarto, um caderno manuscrito com anotações que descreviam o procedimento de substituição do cadáver com detalhes técnicos e 3 mensagens de WhatsApp trocadas com um número que, rastreado, levou ao chip descartável que Tiago havia usado para se comunicar com ele. Ezequiel foi preso preventivamente naquela tarde. Na manhã seguinte, com seu advogado, decidiu colaborar com a investigação. Quando Tiago soube da prisão de Ezequiel, a pressão chegou ao ponto de ruptura. Fábio me ligou naquela tarde para me informar que o advogado de Tiago havia entrado em contato pedindo uma conversa informal antes de qualquer outro movimento processual. O que você quer fazer? Fábio me perguntou. Não há conversa informal, eu disse. Qualquer proposta que ele queira fazer, que faça formalmente, com documentos perante o juízo. Entendido, Fábio disse. Mas você sabe o que isso significa, Renato. Ele pode ir para o regime fechado. Dependendo do que o MP construir com a colaboração do Ezequiel, podem pedir de 6 a 12 anos. Fiz uma pausa. Eu sei, eu disse. Isso não muda sua posição? Fui honesto com Fábio naquele momento, da forma que só se pode ser com alguém que conhece toda a extensão de uma situação. Tiago tomou cada decisão que tomou com plena consciência, Fábio. Ele não tropeçou em um crime por impulso ou por desespero. Ele planejou ao longo de meses. Ele envolveu a mãe. Ele envolveu um terceiro, o Ezequiel. Ele usou meu luto como cobertura. Se eu interfiro agora para suavizar as consequências, estou dizendo a ele, e a qualquer pessoa que conhece essa história, que há um limite abaixo do qual a traição passa impune se vier de alguém da família. Eu não posso dizer isso. Fábio ficou em silêncio. Certo, ele disse depois. Só queria ter certeza de que era uma decisão consciente. Eu disse. A audiência do dia 15 aconteceu no Fórum Criminal de Curitiba. Eu estava presente, sentado ao lado de Fábio, numa sala de audiências de teto alto e cheiro de papel velho, que é o cheiro de toda a justiça, que funciona lentamente, mas funciona. Do lado oposto, Tiago com seu advogado, o rapaz de 35 anos, que havia trocado o terno de cor clara da primeira reunião por um de cor escura, como quem aprende que os dias seguintes serão mais sérios. O promotor Avelar apresentou o quadro de evidências. Levou 45 minutos. Apresentou os extratos bancários, o relatório forense,
As capturas de tela das conversas, o depoimento colhido de Elaine em acordo de colaboração e o depoimento de Ezequiel Dantas, que havia detalhado o mecanismo exato da substituição do cadáver e da adulteração do laudo. O advogado de Tiago fez suas objeções formais, questionou a cadeia de custódia das capturas de tela, argumentou insuficiência de provas diretas para o dolo específico, pediu que o depoimento de Elaine fosse desconsiderado por interesse próprio da depoente. O juiz, um homem de uns 55 anos com óculos redondos e o rosto cansado de quem já ouviu muita coisa, ouviu os dois lados com atenção e disse que daria sua decisão sobre a manutenção da prisão preventiva de Ezequiel e sobre a decretação de prisão preventiva de Tiago em 48 horas. Eu saí do fórum com Fábio no final da tarde. Do lado de fora, antes de chegar aos carros, Fábio disse: Renato, independentemente da decisão de 48 horas, o processo civil de ressarcimento está sólido. Mesmo que o criminal enfrente obstáculos recursais, o patrimônio que ele desviou vai ser recuperado. Isso eu posso te garantir com alto grau de certeza. Eu sei, eu disse. Como você está? Olhei para a rua. Eram quase 6 da tarde. O sol de outono de Curitiba estava baixo e laranja. Os carros passavam com pressa de fim de dia. Estou de pé, eu disse. Por enquanto é o suficiente. As 48 horas se tornaram 56. O juiz publicou a decisão numa sexta-feira à tarde, quando Fábio já estava de olho no sistema processual a cada hora. A decisão era extensa, 23 páginas. Fábio me ligou enquanto ainda a lia, e eu ouvi sua voz mudar de tom, à medida que avançava pelo texto, ficando mais firme, mais definitiva. Tiago, ele disse, teve prisão preventiva decretada por estelionato, qualificado em concurso material, com fraude processual e adulteração de documento público. O juiz foi claro: há risco de fuga, há evidência de premeditação e há documentação suficiente para sustentar a materialidade e a autoria. Ezequiel tem a preventiva mantida pelas mesmas razões. Fiz silêncio. E sobre a anulação do inventário? Eu perguntei. Deferida liminarmente. As cotas de Elaine na holding estão suspensas de qualquer transferência ou negociação até a resolução final do processo. E a divisão que havia sido feita entre Tiago e Luísa está sob análise. Luísa provavelmente ficará com a parte dela, dado que não há evidência de envolvimento. A parte de Tiago vai para bloqueio como garantia do ressarcimento. Eu estava sozinho no escritório de casa quando recebi essa ligação. A sala estava silenciosa. Faraó estava deitado perto da minha cadeira, a cabeça sobre as patas. Tem mais, Fábio disse. O MPPR informou que vai abrir investigação paralela sobre a seguradora, para apurar se houve qualquer falha no processo de verificação que permitiu que o seguro fosse pago com base em um laudo adulterado. Não é necessariamente uma acusação. Pode ser que a seguradora tenha sido simplesmente enganada, mas eles querem verificar. E a questão do dinheiro em Portugal. O bloqueio internacional foi solicitado via cooperação jurídica com Portugal, através do Ministério da Justiça. Pode levar meses para ser efetivado, mas está formalmente em trânsito. Os 470 mil não vão a lugar nenhum. Fechei os olhos por um momento. Fábio, eu disse. Obrigado. Ainda não acabou, ele disse. Mas a parte mais difícil, sim. Tiago foi preso na manhã de sábado. 2 policiais civis foram ao apartamento que ele havia alugado em seu nome, no Ecoville, um apartamento de 2 quartos que eu não sabia que existia, pago com dinheiro da TRD, às 7h30 da manhã. Fui informado por Bustamante, que havia sido avisado pelo canal do MP. Não fui ao apartamento. Não havia nada lá que eu precisasse ver. A notícia se espalhou com a velocidade que as notícias se espalham, quando envolvem uma família conhecida no meio empresarial curitibano. A Drummond Engenharia tinha 28 anos de mercado, 143 funcionários, e havia participado de obras suficientemente visíveis para que o nome da família tivesse alguma circulação nos círculos de negócios da cidade. Quando o inquérito foi tornado público,
o que aconteceu automaticamente com o decreto de prisão preventiva, o nome Drummond apareceu em 2 portais de notícias locais, um especializado em negócios e um de cobertura geral. A matéria do portal de negócios foi factual. Diretor comercial da Drummond Engenharia, detido por suspeita de fraude contra a empresa. A do portal geral foi um pouco mais dramática, mencionando morte simulada e seguro de vida, informações que haviam vazado de algum ponto do sistema. Em 2 dias, a história havia chegado ao noticiário regional de rádio. Meu telefone nunca tinha tocado tanto. Colegas do setor, fornecedores antigos, pessoas de quem eu havia me afastado por anos, todos ligavam com alguma variação de "vi a notícia, estou chocado, o que posso fazer?". Eu respondia com brevidade, agradecia e desligava. O que me preocupava não era a repercussão. Eu sabia que viria. O que me preocupava era a minha empresa, que precisava continuar funcionando enquanto tudo isso acontecia. Convoquei uma reunião com toda a liderança da Drummond Engenharia na segunda-feira após a prisão. Fui direto ao ponto. Havia irregularidades detectadas na gestão anterior, que estavam sendo tratadas judicialmente, e a empresa continuaria operando com toda a normalidade. Contratei naquela mesma semana uma diretora comercial interina, Maria Eugênia Salles, indicação de um colega do setor de Belo Horizonte, com 15 anos de experiência, e transferi os contratos ativos para sua supervisão. A empresa não parou um dia. O encontro com Elaine aconteceu 3 semanas após a prisão de Tiago, em uma sala reservada do escritório de Dr. Paulo Melgaço, o advogado que a representava. Não havia sido planejado como um encontro emocional. Era uma reunião formal, eu, Fábio, Elaine e Melgaço, para discutir a forma como o depoimento dela seria coordenado com as demais peças processuais. Mas quando eu entrei na sala e a vi sentada do outro lado da mesa, com a barriga grande, o rosto cansado, sem o capuz que havia usado no parque, algo em mim que havia ficado congelado durante meses descongelou de forma abrupta e dolorosa. Não era amor. Não era ódio tampouco. Era algo mais complexo do que qualquer uma dessas coisas. Era o reconhecimento de uma vida inteira compartilhada, com tudo o que havia de bom e de podre nela, e a percepção de que aquela vida havia terminado de uma vez por todas. Conduzimos a reunião com profissionalismo. Fábio e Melgaço falaram mais do que nós dois. Quando as questões processuais foram resolvidas, os advogados saíram por alguns minutos para buscar café, e nós ficamos sozinhos. Ela me olhou. "Você vai me odiar para sempre?" Ela perguntou. Pensei antes de responder. "Não", eu disse. "Mas também nunca vou te perdoar. Não no sentido de restaurar o que existia antes. Isso não é possível. Eu sei. Mas também não vou passar o resto da vida carregando o peso de te odiar. Isso seria um desperdício do que me resta." Ela assentiu. "A criança", ela disse, "vai precisar de documentos. De um registro correto. Minha situação legal é complicada", eu disse. "Sim. Melgaço está cuidando disso. A anulação do óbito registrado é processualmente possível. Há jurisprudência. Vai levar tempo, mas vai se resolver." "Renato", ela disse, "você era um bom marido." Olhei para ela por um momento. "Isso não foi suficiente para mudar o que aconteceu", eu disse. "Não foi." Os advogados voltaram e a conversa terminou. A audiência de instrução e julgamento aconteceu em setembro, 4 meses após a prisão preventiva de Tiago. Eu estava presente. Luísa estava ao meu lado, de tailleur escuro, com a postura ereta de quem aprendeu a estar presente em situações difíceis pela profissão médica que escolheu. Fábio estava à minha esquerda. Tiago entrou na sala de audiência com o mesmo rosto, mas algo nele havia mudado de forma que não era superficial. Ele estava mais magro. A compostura de diretor comercial havia sumido. Havia uma incerteza nos olhos que eu nunca havia visto nele. Uma incerteza de quem percebe que as estruturas que o sustentavam desapareceram. O depoimento de Elaine, em acordo com seu advogado, foi prestado por escrito e lido em audiência. Era detalhado, coerente e corroborava ponto a ponto o que a auditoria forense e o material de Bustamante haviam estabelecido. O depoimento de Ezequiel Dantas,
em acordo de delação premiada com o MP, confirmou todos os detalhes operacionais. O contato inicial com Tiago, o valor recebido, o mecanismo específico pelo qual o corpo de uma pessoa morta sem identificação familiar, um indivíduo encontrado em situação de rua que havia morrido de causas naturais 3 dias antes, havia sido utilizado no lugar do de Elaine e a adulteração do laudo necroscópico com apoio de um médico legista que estava sendo investigado. Separadamente, o advogado de Tiago fez seu trabalho. Contestou, argumentou, pediu, mas o peso do material era incompatível com qualquer defesa que não fosse a negociação de uma pena menor. Ao final da sessão, o juiz sinalizou que proferiria a sentença em 30 dias. A sentença foi lida em outubro. Tiago Renato Drummond, 25 anos, foi condenado a 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por estelionato qualificado em concurso material, com fraude processual e uso de documento falso. A pena foi individualizada, levando em conta a premeditação, a duração do esquema e o abuso de posição familiar. O regime semiaberto foi definido em função de ser réu primário e ter cooperado parcialmente com a investigação na fase final. Ezequiel Dantas recebeu 4 anos e 2 meses, em regime semiaberto, com benefício de progressão acelerada em função da delação premiada. O médico legista envolvido, identificado nos meses seguintes ao início do processo, cujo nome não vou mencionar aqui porque esse não é o foco desta história, foi condenado separadamente, em processo distinto. A Vasconcelos Drummond Participações obteve sentença favorável na ação civil de ressarcimento. Tiago foi condenado a restituir R$ 2.316.800, com correção monetária e juros de mora desde a data de cada desvio. O montante bloqueado nas contas, incluindo os 470 mil da conta em Portugal, eventualmente repatriados, foi suficiente para cobrir cerca de 82% do total. O restante entrou em execução contra patrimônio pessoal. A seguradora, após investigação própria e do MP, reconheceu ter sido vítima de fraude e não sofreu penalidade administrativa. O valor do seguro, R$ 1.200.000, foi objeto de ação de restituição que correu em paralelo, com decisão favorável à empresa. No total, a Drummond Engenharia e a holding recuperariam ao longo dos 12 meses seguintes cerca de R$ 3.400.000 entre ressarcimento e restituição de seguro. Não era a soma da perda emocional, essa não tem valor em reais, mas era a prova de que o que havia sido roubado, dentro do alcance da lei, havia sido devolvido. Na saída do fórum naquele dia de outubro, parei na escadaria externa e olhei para a Avenida Cândido de Abreu. Luísa ficou ao meu lado. — Como você está? Ela perguntou. — Não sei, eu disse honestamente. Ainda estou processando. Eu também. Ficamos em silêncio por um momento. — Pai, ela disse, eu quero que você saiba que a empresa vai continuar. Eu não sou engenheira, não seria capaz de assumir operacionalmente. Mas se você precisar de mim de alguma forma... Você tem sua vida em Florianópolis, eu disse. Sua residência, seu caminho. Cuide disso. Você tem o seu também, ela disse com a firmeza de quem sabe que está dizendo algo importante. Olhei para ela. Tenho, eu disse. E era verdade. Antes de deixar o capítulo da sentença, preciso dizer uma coisa que às vezes fica perdida entre os fatos e os documentos e os valores em reais. No dia em que a sentença foi lida, enquanto o juiz lia cada ponto do dispositivo, com aquela voz monocórdica que os magistrados desenvolvem, depois de anos de função, eu olhei para meu filho sentado do outro lado da sala de audiências. Ele estava olhando para a mesa. E por um instante, apenas um instante, breve e doloroso como a picada de uma agulha, eu vi nele o menino de 6 anos que havia ficado ao meu lado um fim de semana inteiro enquanto eu desenhava a planta de uma obra no escritório de casa, fazendo perguntas sobre cada linha e cada símbolo, com aquela energia de criança que acredita que o pai sabe todas as respostas.
Esse menino não estava mais lá. E não havia nada que nenhuma sentença, nenhuma restituição, nenhum processo legal pudesse fazer sobre isso. Essa foi a única perda que o dinheiro não cobriu. Passaram-se 2 anos e 6 meses desde aquela manhã no Parque Barigui. Hoje eu tenho 60 anos. Completei em março, sem festa, da forma que prefiro agora, com um jantar simples na casa da Luísa em Florianópolis, com ela e o namorado dela, um médico de família chamado Rodrigo, que tem a bondade tranquila de quem escolheu cuidar das pessoas como profissão. Comemos tainha grelhada, bebemos um vinho paranaense que Rodrigo trouxe de uma viagem ao Vale dos Vinhedos e ficamos até tarde conversando sobre coisas pequenas. Um filme, uma notícia, um livro que Luísa estava lendo. Foi a melhor festa de aniversário que eu tive em muitos anos. A Drummond Engenharia chegou ao seu 33º ano de existência. A Maria Eugênia Salles, que havia sido contratada como diretora comercial interina, aceitou o cargo permanente com uma participação de 8% na operacional, o que me parece justo, dado o que ela fez pela empresa nos meses mais difíceis. Temos 152 funcionários hoje, o maior número da história da empresa. O faturamento do último exercício fechou em 43 milhões de reais. A Vasconcelos Drummond Participações foi reestruturada. Contratei um advogado especializado em governança familiar para redesenhar a estrutura societária de forma que o que aconteceu com Tiago não possa acontecer novamente, com mecanismos de auditoria independente, segregação de funções e cláusulas de exclusão de sócio por conduta incompatível. Osmar continua como contador, aos 73 anos, com a tenacidade de quem considera que a aposentadoria é uma ideia para pessoas menos curiosas do que ele. Elaine deu à luz uma menina em julho do ano passado. Soube por Luísa, que mantém um contato esporádico com a mãe. Não busquei saber mais do que isso. Elaine está vivendo em Goiânia, onde havia se estabelecido durante o período de desaparecimento com a criança e com uma estabilidade que espero genuinamente seja real desta vez. O processo de anulação do óbito foi concluído. Ela voltou a existir juridicamente, o que é o mínimo para que possa construir qualquer coisa a partir daqui. O processo criminal dela não resultou em pena privativa de liberdade. O acordo de colaboração, combinado com o fato de que ela havia sido em alguma medida instrumentalizada pelo plano de Tiago, resultou em pena restritiva de direitos e prestação de serviços comunitários por 2 anos. Melgaço fez um bom trabalho. Não tenho ressentimento quanto a isso. A função do processo não era destruir Elaine. Era restaurar a verdade e o patrimônio que foram violados. Tiago cumpre pena em regime semiaberto em Curitiba. Ele me escreveu uma carta há cerca de 8 meses. 3 páginas escritas à mão com a caligrafia que eu reconhecia da época em que era ele quem me entregava relatórios. A carta era um pedido de perdão. Não o tipo de perdão que pede resultado, mas o tipo que reconhece que não tem direito de pedi-lo com expectativa. Li a carta 2 vezes. Depois a coloquei dentro de uma gaveta. Não respondi, não porque eu queira que ele sofra. Não quero. Mas porque havia algo na situação que me pedia silêncio, não como crueldade, mas como honestidade. Eu não estava pronto para dizer qualquer coisa que não fosse verdadeira, e a única coisa verdadeira que eu poderia dizer naquele momento era que ainda não sabia o que sentir, e isso não cabia em carta. Talvez um dia eu encontre o caminho para uma conversa, não para restaurar o que existia, isso é impossível, mas para fechar algo que, se ficar aberto para sempre, vai consumir energia que eu preciso para outras coisas. Por enquanto, o silêncio é o que tenho. Sobre o que aprendi com tudo isso, poderia falar horas, mas vou me limitar ao que parece mais essencial. A primeira coisa é que traição raramente acontece de uma vez. Ela se constrói em camadas ao longo do tempo, aproveitando a distração, o trabalho, o amor que faz você não querer enxergar. Os sinais estiveram lá, o celular virado para baixo, a distância que cresceu, as ausências com explicações razoáveis demais. Eu os vi e escolhi não ver.
Não por ingenuidade total, mas por uma combinação de confiança excessiva e de uma vida densa demais para caber investigação. A segunda coisa é que a resposta correta para a traição não é a vingança que queima, é a resposta que permanece. O que eu construí ao longo desse processo, a documentação, a estratégia, a paciência de agir no momento certo, não foi vingança. Foi a afirmação de que o que eu havia construído em 30 anos merecia ser defendido com a mesma seriedade com que foi erguido. A terceira coisa é sobre o patrimônio que meu pai me disse que ninguém pode roubar. O que você aprendeu. Ele estava certo, mas eu acrescentaria, e o que você escolhe ser depois de descobrir que foi traído. Essa escolha é a única propriedade absoluta que existe. Eu escolhi não me tornar alguém amargo. Não foi fácil. Há dias em que acordo com uma raiva que não tem endereço preciso. Não é raiva de Tiago, não é raiva de Elaine, é raiva do tempo perdido, da versão da vida que existiu apenas na minha cabeça. Mas a raiva sem endereço preciso é inútil como combustível, então eu a deixo passar e levanto da cama. E saio para caminhar com os cães no Parque Barigui. Toda manhã, com o faraó que ainda puxa a guia com a alegria de quem nunca sofreu nada, e com a íris que caminha ao meu lado como sempre caminhou. O Barigui é o mesmo, o lago, o orvalho, o som das bicicletas e das vozes de quem começa o dia movendo o corpo. Às vezes, quando passo pelo trecho onde encontrei Elaine naquela manhã, eu paro por um segundo. Não para reviver, para reconhecer que aquilo aconteceu, que foi real, que mudou tudo e que eu ainda estou aqui, de pé. Com 60 anos e uma empresa que chega ao seu 32º ano, com uma filha médica que vai ser uma profissional extraordinária, com 2 cães que não entendem nada do que aconteceu e que por isso mesmo me oferecem o tipo de presença mais honesta que existe. Estou de pé. E por hoje, isso é suficiente. Você que ficou até aqui comigo, obrigado. Não é pouca coisa acompanhar uma história dessas do começo ao fim. Significa que você entende o que está em jogo quando se trata de dignidade, de família, de trabalho construído ao longo de décadas e do que é preciso para não deixar que a traição defina quem você é. Eu não me chamo Renato Vasconcelos Drummond na vida real, mas histórias como essa são reais. Acontecem em famílias, em empresas, em lares de gente comum que construiu algo com as próprias mãos e um dia descobriu que alguém perto estava tentando destruir por dentro o que não conseguiria derrubar por fora. Se essa história tocou você, se você reconheceu algo aqui, se ela fez você pensar, se ela te fez sentir que a justiça ainda é possível quando você age com inteligência e paciência, então ela cumpriu o que devia. Deixe o seu like agora. É o gesto mais simples que você pode fazer para dizer que esse tipo de história merece continuar sendo contado. Se você ainda não está inscrito no canal Valentia de Omar, clique em inscrever-se e ative o sininho. Novos episódios chegam toda semana. Histórias de homens e mulheres que foram traídos, que enfrentaram com dignidade e que encontraram o caminho de volta para si mesmos. E me responda nos comentários. Essa história te fez pensar em alguém que você conhece? Você já viveu algo parecido? Uma traição que veio de quem você menos esperava? Me conte. Cada comentário aqui é uma voz que me diz que esse canal está no lugar certo. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que é possível sair do lado de baixo de uma traição e chegar do outro lado ainda inteiro. Até a próxima história. Aqui é a Valentia de Omar. E a valentia não é nunca ter medo. É ter medo e agir assim mesmo. Fim.